Agora eu vou fazer uma pequena apresentação aqui na sequência. Hoje nós temos o Orion de Oliveira, que ele é da Previdência, do Ministério da Fazenda, é uma honra tê-lo conosco. Para quem já me conhece, meu nome é Marta Pierina Verona, eu sou consultora de aplicação Master aqui na Metadados e sou especialista em E-Social também. Então, aqui junto, nós dois vamos conversar, vamos colocar aqui informações que são importantes para você profissional, para você clínica, para você empresa, no dia a dia. Então, todo esse trabalho, ele é elaborado, então, com toda a expertise que hoje nós podemos contar com Metadados, né? Então, a Metadados, ela tem mais de 30 anos no mercado, tem uma experiência fantástica, especialização em tecnologia e serviços de apoio à gestão de recursos humanos. Ela conta com mais de 200 colaboradores, 60% atuam na área de serviços e desenvolvimento e mais de 1.200 clientes em todas as regiões aqui do Brasil, tá? Nós contamos hoje com mais de 14 mil usuários diretos do sistema da Metadados. Hoje nós temos mais de 500 mil folhas processadas pelo sistema da Metadados, mais de 35 mil horas de treinamentos que nós ministramos para clientes e não clientes, com material riquíssimo, conteúdos exclusivos no blog da Metadados, www.metadados.com.br. Vocês encontram isso também no site do Madu, no blog do Madu. Então, hoje nós temos conteúdos maravilhosos, com uma satisfação. Quando falamos aqui em mais de 95% de satisfação do nosso cliente, que não é algo tão simples no momento tão crítico, aonde nós temos mudanças que acontecem da noite para o dia, com toda a pandemia. Acho que nós vivemos e aprendemos a quebrar muitos paradigmas dentro das nossas rotinas, do nosso dia a dia. Nós estamos aqui situados em todo o Brasil, a nossa matriz ela é situada aqui em Caxias do Sul, nós temos uma unidade em Porto Alegre, nós temos uma outra unidade em São Paulo e nós temos canais, né? E nós temos aqui toda uma parte de parceiros distribuídos aqui pelo Brasil. Também nós somos excelência em gestão de pessoas pela GPTW, nós somos certificados, o nosso suporte ele é certificado pela HDI, isso é fantástico, é um padrão internacional de atendimento ao cliente. Nós também temos aqui o fornecedor de confiança, a relação de qualidade que nós temos com o nosso cliente, onde o cliente aqui todo ano ele tem a oportunidade, ele pode promover a Metadado, como também quando a gente não presta um bom serviço, nós temos o detrator. Então, graças a Deus, nós estamos aqui ao longo de vários anos com o título aqui também de fornecedores de confiança. Nós também somos certificados aqui da Microsoft, então nós temos uma parte de produto e desenvolvimento certificado que faz toda a diferença no nosso mercado. Nós contamos com toda essa linha de produtos, ainda estou falando da Metadados, logo vou falar do Madu, que atende toda a área de recursos humanos, falamos aqui do portal, indicadores, folha de pagamento, frequência, benefícios, a parte de gestão de salários, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, jurídico trabalhista, avaliação de desempenho, segurança do trabalho e saúde ocupacional. Então, aqui o E-Social, hoje nós temos uma referência a nível de Brasil em atendimento e prestação de informações exatamente por toda essa experiência que nós temos no mercado e por realmente contar com uma equipe de profissionais que são diferenciadas no mercado de trabalho. Madu é um software para a gestão de clínicas de medicina e segurança do trabalho. Ele é simples de usar, a implantação é com consultor, sistema inteligente que faz toda a diferença, né? Atualizações mensais, ele está pronto para o E-Social, ele é um software online, ele tem usuários ilimitados, então ele vem junto aqui, junto com o Metadados, pensando naquele nicho de mercado, aquela clínica que não possui o seu sistema e que precisa, então, dessa inteligência, desse software, pensando na entrega do E-Social. Aí muitas pessoas dizem, mas, Marta, o E-Social vai mudar de nome. Sim, muda-se o nome, a regra, layout e a forma de desenvolver. Ela permanece a mesma, o nome é um simples detalhe, né? Então, ao compartilhar o material, eu vi alguns comentários também, como, ele vai ser extinto,
o nome vai mudar, então, na verdade, o nome pode mudar, mas a lógica de transmissão, ela segue a mesma. Junto com isso também, Madu é que nem metadados, com uma satisfação de 97% com implantação e suporte, isso também é fantástico. Mais de 100 mil vidas, então gerenciadas pelo software Madu, mais de 150 clientes em todo o Brasil, uma expertise da empresa Metadados. Então, o que tem de diferente? Madu conta com toda a experiência e expertise que Metadados tem, com toda a experiência na gestão de recursos humanos, com toda a experiência no desenvolvimento de software e no conhecimento, porque o conhecimento é que faz toda a diferença no momento de ter ali decisões importantes. Então, durante aqui vocês podem colocar ali um comentário que vocês querem receber uma análise gratuita do RH, a Metadados pode fazer isso, e vocês também conseguem receber essa análise gratuita aqui, se quiserem, do Madu, tá? Então, falo aqui, Metadados e Madu. Coloquem ali, eu quero, aproveitem esta oportunidade. Por quê? Porque é isso que faz toda a diferença. No momento que a gente olha para a casa da gente, no momento que a gente olha para o que nós temos, no momento que a gente faz uma análise crítica. E esse momento aqui, hoje de tarde, ele é exatamente para isso. Uma pessoa me disse, mas Marta, eu não entendi esse título. O que o E-Social, o que o impacto previdenciário tem a ver com SST, com folha de pagamento? Eu não entendi. Então, tem muito. E por isso que o Orion, agora na sequência eu vou chamá-lo, ele vai explicar para vocês por quê. Porque nós já estamos transmitindo dados para a folha de pagamento. Ai, mas aí nós tínhamos 6 eventos, agora na versão beta do E-Social nós vamos trabalhar com quantos eventos? Nós vamos trabalhar com 3 eventos, tá? Mas o que muda? Algumas informações, elas simplesmente saíram de um lugar e foram para outro lugar. Então, aqui, durante a apresentação, a riqueza da informação que o Orion vai trazer para nós, para mim também, porque eu estou me sentindo privilegiada em estar aqui com ele, né? Ele vai trazer aqui informações como da tabela 2, que é o financiamento da aposentadoria especial, que está onde? Lá na folha de pagamento. O que ela tem a ver com a tabela 24? Ou com as tabelas que nós estamos transmitindo ou vamos transmitir para o E-Social. E quando nós temos esse conhecimento, nós estamos fadados ao sucesso. Quando nós não conhecemos o que nós transmitimos e o que nós temos dentro do nosso sistema, o insucesso ou a surpresa, ela acontece depois, porque o depois que é difícil de tratar, o depois, quando nós deixamos tudo para o último momento, tudo para a última hora. Então, agora eu vou fechar minha apresentação. Eu vou fechar aqui, então, vou deixar de compartilhar aqui a minha tela. E vamos ficar somente aqui, eu e Ório. Convido, então, o Ório para que ele abra ali o seu microfone, a sua câmera. Órion, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu acho que é uma tarde muito rica em troca de conhecimento, acho que você tem muito a agregar, e é um momento de fazer aquela análise profunda do que nós não olhamos, porque muitas vezes as pessoas não sabem nem quais são os riscos que elas têm dentro da sua empresa, quais geram uma aposentadoria especial, como está sendo isso informado lá na folha de pagamento, como será informado isso lá nos eventos do SST, com todas as mudanças que nós estamos tendo com as NRs, né, Orion? É um momento, assim, que realmente nós guardamos um pouquinho tudo isso na gaveta com a pandemia, mas está na hora de retirar tudo isso da gaveta e começar a estudar e planejar isso. Seja bem-vindo, Ório. Eu falo aqui direto de Caxias do Sul, você fala de? Falo de Brasília. Boa tarde, Marta. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí nessa tarde. Gostaria muito de agradecer a você, a Metadados, pelo convite, de estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre o E-Social, né? Um tema que muitas vezes a gente tem muitas dúvidas, a gente fica sem saber que rumo o projeto está tomando. Então, meu objetivo aqui hoje é esclarecer um pouquinho qual o rumo do projeto,
quais os impactos dele na rotina das empresas, a necessidade de integração entre todos os setores da empresa para que a gente consiga prestar informações de qualidade. Então, vai ser uma tarde que eu acho que a gente vai poder tirar muitas dúvidas. Eu vou falar um pouco, eu falo sempre muito, mas vou me restringir aqui a uns 30 minutos, 40, para que a gente possa, ao final, trabalhar um pouco com as perguntas que o pessoal tiver para a gente, as dúvidas que ainda tenham. Peço sua ajuda, Marta, para construir. Eu quero fazer uma espécie de bate-papo, eu acho que fica mais interessante, principalmente nesse momento de mudança que a gente está vivendo no E-Social, né? Então, acredito que esse bate-papo vai ser bastante legal e a gente vai conseguir manter a atenção do público que está nos assistindo. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e vou começar, então, falando um pouquinho para vocês sobre o momento que o E-Social está vivendo. A Marta começou dizendo muito bem. O que vai acontecer com o E-Social? Ele vai mudar de nome? Vai continuar a mesma coisa? Vai ser um outro projeto? Qual o futuro do E-Social? Os órgãos públicos consorciados envolvidos no E-Social já deixaram bastante evidente que o E-Social ele vai continuar como projeto, talvez com outro nome, talvez com uma governança um pouco diferente em termos administrativos, mas a estrutura das informações vai continuar sendo utilizada. Os arquivos XML, a estrutura de eventos do E-Social, os eventos já construídos, até mesmo porque muito dinheiro foi investido por todos. Foi investido pelas empresas de TI, foi investido pelo governo, muita força de trabalho, muitas horas de estudo de todas as partes envolvidas. Então, não dá para deixar um projeto desse simplesmente morrer. O projeto está bem estruturado e o que se quis com essa mudança de rumo que o E-Social está tomando é justamente deixar evidente que ele precisava passar por um processo de simplificação. O E-Social estava com uma grande dificuldade de implantação em virtude do elevado volume de informações que ele demanda das empresas. Nenhuma daquelas informações deixa de ser pertinente, todas são muito importantes. Mas, no momento em que a gente está tentando começar um projeto, foi entendido pelo atual governo, e assim foi objeto, inclusive, de uma lei, né, que determinava uma simplificação do E-Social, foi definido que o E-Social ia começar de uma forma um pouco mais simples, um pouco mais fácil, um pouco mais amigável, para que todos se ambientassem a esse sistema e depois a gente fosse construindo ele passo por passo até chegar, logicamente, no sistema estruturado de informações que todos almejam ter num país continental como o Brasil, né? A gente precisa ter essas informações bastante estruturadas para que a gente consiga, de fato, fazer a fiscalização, de fato, receber as informações previdenciárias e garantir o direito dos segurados, garantir justiça na concorrência entre todas as empresas do país. Então, o projeto ele vai começar um pouquinho mais simples, mas ele não mudou, gente. A versão 1.0, que está lá publicada, mostrou para vocês que, mesmo com uma grande simplificação, a cara do projeto continua a mesma. Se ele vai se chamar E-Social ou qualquer outro nome, isso é irrelevante para a forma de prestação de informações. Até mesmo porque todos vocês já conhecem bastante o Sistema Público de Escrituração Digital. E ele vem sendo composto no mesmo formato que o E-Social. Então, o E-Social é uma parte desse Sistema Público de Escrituração Digital. Ele é a folha de pagamento. Mas, logicamente, como a folha de pagamento ela tem impacto não só na Receita Federal do Brasil, mas em vários outros órgãos, ele tem algumas informações um pouquinho diferentes para atender à necessidade de todos esses órgãos. Então, uma coisa a gente pode ter certeza, o projeto continua com a mesma carinha, respeitando o investimento feito por todos, mas com viés de simplificação. A gente vai começar um pouquinho mais devagar, tentar eliminar qualquer redundância que ainda tivesse. Foi feito um longo estudo para tentar deixar o mais simples possível. Buscou-se automatizar a busca por informações em outros sistemas que o governo já tenha. Então, se o governo já tem a informação, ela não vai ser solicitada da empresa. Foi esse tipo de simplificação que a gente foi trabalhando. Na parte de SST, especificamente, a gente teve uma grande mudança. A Marta começou dizendo para vocês que a gente tinha antes 6 eventos e agora temos 3 eventos de SST. Por que isso aconteceu? Não foi em vão e nem decorreu
de um desprestígio com a área de SST. Quando começou em 2019 o processo de revisão das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, não fazia mais sentido trazer as informações trabalhistas nesse momento para o e-social, já que elas estão a mudança está sendo tão dinâmica e tão rápida, que se a gente trouxesse, a gente nunca ia conseguir implementar o projeto. Então, optou-se por esperar esse processo de revisão das normas regulamentadoras terminar, que vai impactar em insalubridade, que vai impactar em periculosidade, para somente depois trazer as informações de insalubridade, periculosidade, eu não falo do pagamento, mas da exposição em si, trazer essas informações para o e-social. E o e-social ficou com uma carinha, então, bastante previdenciária. O e-social agora, ele é o espelho do perfil profissiográfico previdenciário e da comunicação de acidentes de trabalho que a gente conhece há tempos. Mas a parte de SST, então, continua lá. E é uma parte muito importante. Por quê? Porque não tem impactos só na previdência, só na concessão de benefícios. Tem impacto direto na tributação da sua empresa. Quem acha que SST não começou no e-social está totalmente enganado. SST já está sendo declarado no e-social. Remeto mais uma vez a Marta dizendo, vocês já estão informando lá o financiamento da aposentadoria especial no 1.200. Então, vocês estão dizendo se o trabalhador está exposto a agente nocivo e vocês estão dizendo quanto tempo de redução esse trabalhador vai ter em virtude da exposição a esse agente nocivo. E aí vem uma obrigação de vocês de custear essa exposição, custear a aposentadoria especial desse trabalhador com uma alíquota adicional de 6%, 9% ou 12% que vocês já estão recolhendo. Então, olha o quanto vai ficar incoerente. Se hoje você está declarando que há exposição, por exemplo, a um fator que gera, a um agente nocivo que gera aposentadoria em 15 anos, você então declarou, está recolhendo o adicional, mas na hora que você for fazer seu PPP dentro do e-social lá no 2240 e no 2220, você não informar a exposição a um agente nocivo de 15 anos. Se a sua informação está em descompasso, se a sua informação de folha está em descompasso com a informação que é produzida pelo setor de SST da sua empresa ou pelo setor de SST que você contrata, você vai ter grandes problemas para justificar essa mudança tão repentina. Imagine um trabalhador que não mudou de cargo, não mudou de função, o contrato dele continua o mesmo, mas na hora de vir as informações da exposição não vem nada, sendo que você está custeando a aposentadoria especial. Algo de estranho tem nisso. E pode acontecer também no sentido contrário, né? Você não está informando, não está recolhendo adicional, mas você informar uma exposição quando vier as informações 2220 e 2240. Então, a coerência das informações ela já deve existir. E se você não conversa com o seu setor de SST, suas informações estão incoerentes. Elas não estão baseadas adequadamente nos documentos que deveriam subsidiar a prestação dessa informação no e-social. E eu falo que a palavra mágica do e-social é essa, é integração. Integração na empresa, integração nos órgãos públicos. Aqui do nosso lado, a gente está quebrando a cabeça para integrar trabalho, previdência, receita, INSS, Caixa Econômica Federal, todo mundo está junto nesse projeto. São órgãos com visões e objetivos totalmente diferentes. E a gente está quebrando a cabeça para conversar, organizar as informações e trazer elas de uma forma única, receber uma única informação. E a nossa expectativa é que vocês aí do outro lado, nas empresas, estejam quebrando a cabeça para que os processos de vocês estejam integrados. Que antes da folha inserir uma informação, ela tem o respaldo da área técnica de SST. E vice-versa, antes de SST tirar qualquer conclusão, informar a folha que isso vai ocorrer, quando vai ocorrer, qual a data de prestação dessa informação. Assim, o seu e-social vai estar redondinho. Se essa integração não existe dentro da sua empresa, você não vai conseguir prestar informações de qualidade e agora vocês vão perceber que algo mudou. A percepção de risco que vocês vão ter de não ter coerência nas informações é muito maior. Porque é muito fácil você produzir um papel, deixar na gaveta e prestar outra informação para outro órgão que nem sabe o que você está prestando lá para a Previdência, a Receita recebe uma outra informação, ninguém sabe o que está sendo dito para o outro, e tudo bem, isso vai passando. Agora não. Agora todos os órgãos sabem o que está sendo dito um para o outro. Então é muito importante integrar os processos. Isso é fundamental. Bem, eu quis fazer essa contextualização inicial para que vocês mantenham a fé e o interesse no projeto. É um projeto bom, é um projeto de qualidade,
é um projeto maduro, a gente discute ele em diversos fóruns, com diversas empresas, com federações de empregadores, vários usuários, e o projeto hoje ele é um projeto maduro, que está em produção e que a gente tem plenas condições, depois de definido esse escopo mais reduzido da parte de SST, de colocar as informações de SST em produção. E a versão definitiva, 1.0 definitiva, vai vir em breve, já provavelmente com a nova organização do E-Social, deve vir esse mês ou no próximo, então se preparem para conhecê-la. Ela vai ser uma versão muito parecida com a 1.0 beta que a gente já tem. Essa 1.0 beta, ela basicamente a 1.0 definitiva vai corrigir aquilo que foi identificado de problema na 1.0 beta, mas a estrutura, principalmente de SST, é essa. A gente vai ter 3 eventos, um de comunicação de acidentes de trabalho e 2 associados diretamente ao PPP, que é o monitoramento da saúde do trabalhador e a exposição a agentes nocivos. Então, esses 2 eventos vão ser mantidos. Hoje está como exposição a fatores de risco, né? Mas vai ficar exposição a agentes nocivos. Então, essa correção ela está sendo, esses ajustes pontuais estão sendo feitos e esses eventos serão mantidos. Essas serão as informações que precisam compor o E-Social, por um simples motivo. Sem essas informações, a gente não substitui a comunicação de acidente de trabalho e a gente não substitui o PPP. E isso está entre os objetivos do E-Social. Feitas essas considerações preliminares, eu queria falar um pouquinho agora da implantação do projeto. Sei que muitos estão angustiados, porque o prazo está muito próximo, né? A gente tem setembro aí como prazo inicial, hoje oficial, de início da obrigatoriedade dos eventos de SST, e ainda não foi publicada a versão definitiva do Layout 1.0. Aí eu recebo dúvidas frequentes, perguntando se vai ser implantada a versão 2.5 ou vai ser implantada a 1.0 beta, como vai funcionar. O E-Social ele sempre se pautou numa organização responsável. Então, toda a implantação do E-Social ela é discutida antes com as empresas, seja as empresas de TI, seja as empresas da indústria, do comércio, todos que estão de alguma forma envolvidos. Lógico que a gente não conversa com cada uma das empresas, a gente conversa com a representação institucional delas, né, que são as confederações, lá no GT Confederativo, para a gente tentar chegar a um prazo justo de implantação, algo que seja factível. Não dá para eu publicar um layout em agosto e exigir que a empresa de TI esteja pronta em setembro para mandar as informações. Não é viável, não é factível, a informação não vai chegar boa e a gente não vai conseguir atingir o nosso projeto. E a Marta ali agradecendo, mas é fundamental que a gente tenha pelo menos uns 3 meses para adaptação, no mínimo uns 3 meses. E é isso que a gente tem feito ao longo de todo o projeto. Toda vez que a gente publica um novo layout, a gente vai lá e ajusta o calendário. Para quê? Para que tenha um prazo para que as empresas organizem seus softwares, que elas possam testar esse software, né? A gente também tem que liberar o ambiente de teste, ver se está tudo ok. Estando tudo ok, implanta-se. Então, uma coisa eu já aviso para vocês, não vai ser setembro o prazo, isso já está publicado lá no site do E-Social, já foi dito que haverá um adiamento, a nova data ainda não está totalmente definida, mas não vai ser postergado um longo prazo também, deve ser algo aí em torno desse período que eu disse de teste, de adaptação do sistema, para começar. Então, em 2021, com certeza, a gente vai ter a entrada de SST para as empresas, até porque já está bem maduro, né? A maioria das empresas já tem bem desenvolvido, são ajustes pontuais, então vai entrar e vai entrar com a versão 1.0. A versão 2.5 de SST não entrará em produção. Ela é uma versão que, como não entrou em produção antes, a gente vai esperar simplificar para depois colocar em produção para facilitar e já ter uma versão definitiva quando do início da produção. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Tem uma notícia lá do site do E-Social tranquilizando vocês quanto a isso. Então, não é o Orion falando, está oficialmente lá no site do E-Social. Agora, a gente está terminando de fazer os estudos, os ajustes, para que a gente consiga publicar um calendário definitivo. Então, quanto ao calendário, eu sei que é uma angústia de muitos, né? É isso que eu queria dizer para vocês. Se tranquilizem, mas não muito, porque a postergação vai ser pequena. É o tempo necessário para que todos consigam se ajustar ao novo layout. Como não vai haver grandes mudanças em relação ao 1.0, vai ser um prazo realmente bem enxuto para que a gente consiga fazer os ajustes e começar a produção de uma forma tranquila. Bem, em relação a prazo, é isso que eu queria dizer para vocês.
Estejam atentos, então, ao site do E-Social, vocês vão ter muitas informações por lá sobre o que vem ocorrendo. Em relação aos eventos de SST que ficaram, agora vamos entrar, então, um pouquinho no mérito daquilo que é importante para a gente, que são quais informações de SST vão estar dentro do E-Social e por quê. Eu já disse da comunicação de acidente de trabalho. É uma obrigação previdenciária, quem vai prestar essa informação dentro do E-Social é só o empregador. Então, todos os outros que podem emitir a comunicação de acidentes de trabalho farão pela página da Previdência, não vai ser pelo E-Social da empresa, farão pela página da Previdência. E essa comunicação, então, vai ser emitida no E-Social só pelo empregador. É um evento simples, muito parecido com a comunicação de acidentes de trabalho que vocês já preenchem hoje. A gente basicamente transpôs aquilo que estava na comunicação de acidente de trabalho no formulário para dentro de um evento do E-Social. Não tem grandes novidades. É muito importante que vocês estejam sempre atentos aos prazos de emissão da comunicação de acidente de trabalho. Os prazos são muito curtos. Esse prazo é estabelecido em lei. Então, a gente tem que estar atento ao dia útil seguinte, no caso de acidente que não gere óbito, ou de imediato, no caso de acidente que gere óbito. Lembrando que a não emissão da CAT tempestivamente pode ensejar a autuação da empresa e quem aplica essa multa não é a Previdência, é a Receita Federal do Brasil, porque quem fiscaliza a não emissão da comunicação de acidente de trabalho é a Receita Federal do Brasil. Bem, do evento de CAT não vale a pena a gente dizer mais do que isso, até pelo nosso curto prazo, e porque ele é um evento muito simples. Agora, eu queria que a gente focasse bastante no 2240 primeiro, e depois eu falo um pouquinho do 2220. O 2240 é um evento que espelha o formulário do perfil profissiográfico previdenciário. Antes, esse evento solicitava uma série de informações que não estavam no PPP. Por exemplo, por qual fator de risco você está pagando insalubridade? Por qual fator de risco você está pagando periculosidade? Te pedia informação de riscos ergonômicos, de riscos de acidentes. Isso tudo foi bastante enxugado e agora o 2240 ele vai te pedir a seguinte informação. A exposição aos agentes nocivos previstos no anexo 4 do Decreto 3.048, que é o regulamento da Previdência Social, ou seja, a exposição a algum agente nocivo, físico, químico ou biológico, que gere o direito à aposentadoria especial, se tiver a exposição, você vai prestar essa informação no 2240, e aí contemplando tudo aquilo que está no PPP. Se há fornecimento de EPI, se o EPI é eficaz, se existe equipamento de proteção coletiva, se for um agente quantificável, você vai informar a dose, você vai informar a medição feita, a metodologia utilizada, tudo aquilo que vocês já conhecem, os profissionais de segurança e saúde já conhecem do preenchimento do PPP, vai estar lá no 2240. Então, ele vai ter essa estrutura, a tabela 24, ela sofreu adaptações para corresponder exatamente àquilo que está no anexo 4 do Decreto 3.048. Por que retiramos os riscos ergonômicos e de acidentes? Embora a instrução normativa da Previdência Social preveja que esses riscos devem constar no PPP quando ele for eletrônico, a IN ela permite que isso seja feito de uma forma gradual. Como a norma regulamentadora que cuida dos riscos ergonômicos está em processo de revisão, bem como a gente não tinha uma lista fechada ainda dos riscos de acidente, a gente optou por não trazer essa informação no momento de implantação para o E-Social, esperar a revisão das normas regulamentadoras para que aí a gente consiga fazer algo mais amigável para os profissionais de SST e ter mais convicção na lista que está sendo montada. Então, por isso foram retirados os ergonômicos e de acidentes, ficaram apenas os riscos físicos, químicos e biológicos. Então, o 2240 ele fica com essa estrutura, lembrando que ele espelha o laudo técnico de condições ambientais do trabalho, o LTCAT. Esse documento tem que ser produzido por um médico ou um engenheiro de segurança do trabalho, e o PPP é o espelho desse documento, e quem vai enviar o PPP não é o médico ou o engenheiro, é a empresa ou quem a empresa delegar essa responsabilidade. Então, se o médico pode até enviar, se ele tiver uma procuração da empresa para enviar em nome dela. Então, a responsabilidade por enviar o 2240
não é do profissional que elaborou o LTCAT, é da empresa. A empresa tem que enviar essa informação. Aproveitando esse ponto, já que eu estou falando do envio do 2240, que a responsabilidade é da empresa, eu venho justificar a existência do evento S2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador. Muito se discute sobre a obrigatoriedade de enviar aquelas informações ao e-social. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 1715, que ela dizia que o médico não precisa preencher aquele item do perfil profissiográfico previdenciário. Estou de pleno acordo. O médico, ele não tem essa obrigação. Como eu disse, a obrigação de preencher a informação é da empresa. As informações que são obrigatórias no evento S2220 são aquelas informações que constam no atestado de saúde ocupacional do trabalhador, documento administrativo que não possui nenhuma informação sigilosa, inclusive é entregue à área de recursos humanos da empresa, em regra. Então, o que está se pedindo é que a empresa, com base no atestado de saúde ocupacional, preencha aquelas informações do 2220. Por isso, esse evento existe no e-social e é isso que justifica a manutenção dele. Não há sigilo médico. A única informação que possui sigilo médico ali é a questão do resultado, e o resultado se está alterado, estável, e essa informação específica, ela não é obrigatória, ela fica lá como não obrigatória. Se for enviado 2220 sem essa informação, não há problema algum. Essa informação não precisa ser preenchida para o adequado cumprimento da obrigação de emitir o PPP. Preenchido esses dois eventos, 2240 e 2220, quem vai ter acesso a isso? Previdência, lógico, e INSS, né, para conceder os benefícios, e a Receita Federal do Brasil. A Receita Federal do Brasil tem interesse direto nas informações do PPP. Inclusive, quem for ler a Instrução Normativa 971 da Receita Federal do Brasil vai ver que ela elenca lá entre os documentos obrigatórios a empresa ter de apresentar na fiscalização o perfil profissiográfico previdenciário. Só que hoje é um documento, às vezes, difícil do auditor fiscal ter acesso, né? Agora, esse documento vai estar acessível para uma fiscalização, inclusive remota. Vai se ter acesso a essas informações para se verificar o adequado cumprimento da obrigação de recolher o adicional do financiamento da aposentadoria especial. Então, estejam atentos à correspondência do PPP que vocês estão elaborando lá no 2240 e no 2220, com o que vocês estão informando na folha de pagamento, no 1.200. Tenham consistência nessas informações. São informações que uma depende da outra. A informação que você está prestando na folha, ela depende essencialmente daquilo que você produziu de informação no 2240. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, lá no 2240, relatei que o trabalhador está exposto a ruído acima de 85 dBA, considerando o nível de exposição normalizada, e mesmo que eu tenha dito que o EPI é eficaz para o STF, não existe EPI eficaz para ruído, né? E eu não recolhi o adicional da aposentadoria especial. O que vai ser, né, gente? Não estou cumprindo adequadamente a minha obrigação fiscal. Há pouco tempo, a Receita fez uma grande autuação pelo não recolhimento do adicional do financiamento da aposentadoria especial nos casos de ruído, que a aferição é bem objetiva. Então, estejam atentos a isso. Conversem, as áreas têm que conversar, têm que planejar junto as informações a serem prestadas, e aquilo que é enviado pela área de SST tem que transitar pela área responsável pela folha de pagamento. Se isso não acontecer, a gente vai ter um problema grave de prestação de informação no e-social e você vai estar gerando passivo tributário para a sua empresa. Certo, então acho que deu para dar um panorama geral do 2220, do 2240, do 2210. O que mais que eu queria dizer para vocês? Eu sei que alguns vão ter, e aí eu vou falar de forma bastante pontual, mas a quem se aplica esses eventos de SST? É uma dúvida frequente que eu recebo. Aos trabalhadores da iniciativa privada é tranquilo, né? Empregado, trabalhador avulso, a gente sabe que se aplica, é tranquilo, a gente não tem dúvida em relação a isso. E aos servidores públicos? Como fica a questão da aplicação? O servidor público também vai precisar fazer gestão em SST? Eu falo isso no meu órgão, todo mundo se assusta, né? Servidor público tem direito a SST? Virou gente agora? Nossa! SST. SST precisa também ser feito pelos órgãos públicos em algumas situações peculiares. Primeiro, se o órgão público contrata pela CLT,
passivo. Ela tem que prestar todas as informações de SST, sem dúvida alguma. Por quê? Porque esse trabalhador é empregado como qualquer trabalhador da iniciativa privada. Agora, o órgão público nem sempre ele contrata pela CLT. Algumas vezes, esse órgão público, ele contrata por uma lei específica. Pode ser o estatuto, pode ser a lei de trabalho temporário do órgão. E nesses casos, o trabalhador, o servidor público, ele pode ou não estar vinculado ao regime geral de previdência social. Então, seletista, está resolvido. Sempre vai prestar todas as informações. Se não for seletista, se for contratado por uma lei específica, aí a gente vai ter que avaliar o regime de previdência desse órgão público. Se ele for do regime geral, ele vai ter que prestar as informações dos eventos 2210 e 2240. Só não vai ter que prestar o 2220 porque ele não faz atestado de saúde ocupacional obrigatoriamente. A NR7 não se aplica a ele. Então, não tem por que a gente falar de prestação do 2220. Agora, o 2210 e o 2240 precisa. O órgão público só não vai precisar prestar as informações quando ele tiver um regime próprio e todos os trabalhadores dele forem vinculados necessariamente a esse regime próprio. O que é uma minoria de casos, porque todo órgão público tem trabalhadores puramente comissionados. E nesses casos, esses trabalhadores que só ocupam cargo em comissão, eles são obrigatoriamente vinculados ao regime geral de previdência social. Então, uma breve explanação para que vocês que estão em órgãos públicos não deixem de estar atentos que a SST também impacta a vida de vocês, tá certo? Vocês também precisam estar por dentro do que está acontecendo em SST para que vocês prestem uma informação adequada. Lembrando que tudo isso que vocês estão declarando em SST impacta lá no cálculo do fator acidentário de prevenção, da empresa de vocês, do órgão público de vocês, e é muito importante, então, todos os órgãos que precisam dessa informação vão estar muito atentos. Nós, na Previdência, o INSS, a Receita Federal do Brasil, e a gente não quer ter que autuar ninguém. Eu falo que, para a gente, o pior dos mundos é quando a gente pega uma irregularidade. O que a gente quer é que todo mundo esteja prestando a informação correta. E esse momento que a gente está tendo aqui, aí mais uma vez eu agradeço a oportunidade, é muito importante para que nós, do serviço público, consigamos estar próximos de vocês, que estão aí trabalhando, construindo, porque o serviço está sendo feito para vocês. São informações a gente tentou deixar o E-Social mais amigável, mais próximo possível da rotina da empresa de vocês. Logicamente, mudanças de rotinas são fundamentais, não tem como a gente falar que não vai haver mudança na rotina de vocês, mas o que a gente quis foi construir um sistema que parecesse muito com o sistema de vocês, que vocês continuassem trabalhando no sistema de vocês para prestar informação para a gente. Eu sei que em SST isso não é fácil. Por quê? Porque pouca gente usava software para gestão de SST e isso agora está se mostrando uma demanda um pouco mais assim, premente, né? Vocês precisam agora pensar numa gestão mais efetiva de SST. Esse momento que a gente está vivendo, ele é muito bom para isso, já que a gente está passando por uma reformulação das NRs e veio uma norma regulamentadora de gestão em SST. Aproveitem esse momento para organizar a sua gestão. Então, eu tinha prometido falar até 4h40, já passei 1 minuto, então eu vou abrir para que a gente possa conversar com vocês agora, tirar as dúvidas, quero saber quais os anseios de vocês e no que eu posso ajudar, e estou aqui disponível nesses 20 minutos que nos restam. Orion, muito obrigada pelas excelentes assim colocações que tu fizeste. Assim, novamente, assim é bom fazer um recapitular, né? O RH precisa conversar com a SST, que precisa conversar com a clínica, que precisa conversar com o sistema, que precisa conversar com o escritório. Porque senão a gente percebeu aqui que nós podemos ter surpresas desagradáveis, né? Uma informação incorreta no S2240 pode impactar no meu S1200 ou no meu S2299 que eu já mandei para o E-Social. Então, vejam que isso é muito sério, e isso gera, assim, às vezes um acréscimo de 12, 9 ou 6% de cada empregado no que diz respeito ali à contribuição em cargos que ela vai ter lá previdenciário, né? Para custear ou não. Então, aqui eu percebo assim, que as empresas pensam, olha, mas nós nunca fomos fiscalizados. De fato, poucas empresas foram fiscalizadas, até porque era difícil o acesso a todas essas informações, mas eu penso agora tendo tudo isso dentro de um sistema,
com possibilidade de cruzamento de dados. Fica muito fácil perceber aquele empregador que está fazendo o dever de casa e aquele empregador que não está, aquele empregador que estudou o impacto de tudo isso, estudou legislação e verificou já pensando na folha de pagamento e já pensando no SST, porque quando a gente pensa em SST, como você colocou, nós temos que pensar no PPP, na legislação atual, em tudo que nós aplicamos. Quando nós pensamos em CAT, é cumprir com um prazo legal que já existe há muito tempo, né? Lá, 8.212 de 91, né? Acho que é artigo 22, não lembro, quer dizer. Não tem nenhuma surpresa, só que isso realmente fica claro que essa preocupação, muitas vezes, eu percebo que as pessoas querem transmitir dados. Eu quero transmitir. E, na verdade, a última coisa que se faz é transmitir. Porque depois que eu já mandei, eu já tenho problema. Eu preciso antes estudar, criar um projeto, avaliar o meu sistema, tudo que eu tenho no Excel, tudo que eu tenho no Word, tudo que eu não tenho dentro do meu sistema, olhar para o decreto 3.048 de 99, anexo 4, olhar para tudo que eu tenho dentro da minha empresa, né, Orion? Fazer essa análise. Por quê? Como a experiência de quem implementou e-social, folha de pagamento, se nós não passarmos por essa etapa, a chance de chegar lá em janeiro de 2021, como tu colocaste ali, que é uma data provável de iniciar, com as informações incorretas, é enorme. E depois que eu já transmiti, eu tenho o problema, eu não sei mais o que fazer. E é claro que vai ficar fácil perceber que eu tenho um cargo que não teve mudança nenhuma, e que a informação alterou ao longo aí, e que a empresa tinha uma informação incorreta lá no seu contexto, sendo ela de aposentadoria especial ou nesse sentido. Então, eu tento assim colocar para as pessoas, para os clientes, para esse pessoal das clínicas também, da importância de conversar, Ório. Eu percebo assim que muitas pessoas dizem, mas eu tenho que ter os programas, o que eu vou fazer? Eu não tenho nada. E aquelas empresas que não possuem absolutamente nada, que o sistema, a clínica que atende, não tem nenhum sistema que gera informação, porque eu penso assim que esse sistema ele vai simplesmente transmitir dados. Mas e se eu não tenho esses dados, né? Aonde que estão esses dados? Eu vejo que este momento de que nós temos de fazer toda essa preparação, Orion, faz toda a diferença. E as pessoas perguntaram aqui, devo utilizar informações mais recentes ou por tempo de trabalho ou pensar no PPP? É claro que é sempre o dado atualizado, não sei se tu tens aqui alguma consideração a fazer, Orion. Perfeito. Uma dúvida frequente que eu recebo é muito parecida com essa. Que informações, a partir de quando as informações devem migrar para o e-social? Eu preciso contar toda a história do meu trabalhador no e-social ou não? A partir de que momento algo deve ser dito no e-social na parte de SST? O e-social ele tomou a decisão de adotar o seguinte modelo. Vai entrar no e-social aquilo que estiver ocorrendo da data do início da obrigatoriedade do evento para frente. Então, vamos supor uma suposição que o e-social entre em 1º de fevereiro de 2021, a parte de SST, os eventos de SST. Em 1º de fevereiro de 2021, a partir dali eu conto a exposição do trabalhador naquele momento, em 2240, naquele momento. E aí, a partir desse momento, eu vou contar a história do meu trabalhador no e-social. Sofreu um acidente, eu envio uma CAT, realizou um atestado de saúde ocupacional, eu envio um atestado de saúde ocupacional. Então, eu vou contando a historinha do meu trabalhador ali no e-social. E o período que ficou para trás, de 31 de janeiro de 2021 para trás, como fica essa situação? Essas informações vão estar no documento que já existe hoje na sua empresa, que é o perfil profissiográfico previdenciário. A lei fala que você tem que ter esse documento atualizado na sua empresa. Então, ele está guardadinho aí. A partir de 1º de fevereiro, no exemplo que eu estou dando, a gente teria as informações já em meio eletrônico. Não precisaria mais ter esse papel dentro da empresa. Agora, para o período anterior, esse papel continua sendo necessário e você vai ter que entregar ele para o trabalhador, para que o trabalhador comprove o seu direito junto ao INSS. Por que foi esse o modelo adotado pelo e-social? Porque a gente não tinha como fazer com que a empresa transportasse as informações pretéritas para dentro do e-social.
Há muitas empresas que já fecharam, que não têm mais a informação, que já entregaram o PPP para o trabalhador, então não teria como fazer a gestão disso. Eu não poderia obrigar e, por outro lado, deixar como opcional é o pior dos mundos, porque a gente perde totalmente a gestão da produção dessa informação. Então, a opção foi, daqui para frente você conta a história no e-social. O que ficou para trás está contado num documento que você já tinha, que era o PPP em papel. Lembrando também que isso impacta na elaboração da CAT. Emitir uma CAT no CAT Web, um acidente que ocorreu nesse exemplo que eu dei de 1º de fevereiro, o acidente ocorreu em 30 de dezembro. Aí eu emiti uma CAT, 30 de dezembro de 2020, emiti a CAT. Aí chegou em fevereiro, dia 10 de fevereiro, eu precisei reabrir minha CAT. Onde eu vou reabrir essa CAT? Lá no manual de orientação do E-Social está dizendo para você, você vai reabrir no sistema que você abriu a primeira CAT. Por quê? Lá no CAT Web, então. Por que você tem que abrir lá? Porque você vai ter que referenciar o número da CAT. E o número da CAT é diferente no E-Social, que é um protocolo, do que está lá no CAT Web. Então, temporalmente, o E-Social vai registrar aquilo que ocorrer do início da obrigatoriedade dos eventos de SST para frente. Orion, e aquelas empresas que não emitem ou não fazem lá a informação da CAT sem afastamento, qual o recado que você dá para esse tipo de procedimento que muitas vezes é adotado dentro das empresas? Olha, a emissão da CAT, ela tem um papel relevantíssimo. Quando você deixa de emitir a CAT, não é só a multa pela não emissão da CAT, né? O seu fator acidentário de prevenção pode estar ficando errado, porque pode ser concedido um benefício em virtude daquela CAT e o INSS não vai saber que ele é acidentário, então o benefício pode ter sido concedido de forma equivocada. Você deixou, se gerou benefício, você deixou de recolher FGTS, que é obrigatório no caso de benefício acidentário. Então, as consequências, no caso de se descobrir que uma CAT não foi emitida, elas são muito graves para a empresa, o custo é muito alto. Então, é muito importante que a gente faça uma boa gestão disso. E é importante a gente lembrar que as CATs com menos de 15 dias, hoje elas têm impacto bastante reduzido dentro das empresas. É basicamente estatístico o impacto. Por quê? Porque no FAP essas CATs já não entram, só entra o acidente que gerou benefício, ou seja, aquele que gerou afastamento por mais de 15 dias. Além disso, esse afastamento inferior a 15 dias, essas CATs, elas já não vão ter a repercussão na questão do FGTS. Então, a gente fica um pouco mais tranquilo em relação a essa emissão da CAT e não vale a pena correr o risco de não emiti-la, né? Porque quando a gente deixa de emitir, a gente está cometendo uma série de infrações que podem futuramente gerar um grande passivo previdenciário, trabalhista, tributário para a nossa empresa. Então, façam uma boa gestão disso, cumpram os prazos. Eu sei que muita gente vai me falar assim, mas o atestado para mim não chegou no primeiro dia, e como chegou no dia útil seguinte, chegou 10 dias depois. Se isso acontecer numa situação excepcional, emita a CAT 10 dias depois. É melhor emitir, fazer a denúncia espontânea, porque aí você não vai estar cometendo a infração, do que simplesmente deixar de emitir, esquecer essa comunicação de acidente de trabalho. Então, estejam atentos, façam uma boa gestão disso. É muito importante a gente ter essa estatística na Previdência também. A gente sabe a realidade do nosso país a partir desses documentos. Então, façam uma boa gestão. É bastante relevante. No E-Social isso fica muito fácil. Você vai registrar no seu sistema interno o acidente e isso vai acabar migrando a informação para o E-Social. Eu vejo assim que a CAT, ela fica muito mais simples administrar ela dentro do sistema da Metadados ou qualquer outro sistema do que fazer lá pela CAT Web, né? Lá é mais complicado, porque eu já tenho todas as informações do meu empregado, eu vou ter que me preocupar aqui com as tabelas 13, 14, 15, 16 e 17, né? Mas que é aquela vinculação que a gente já fazia lá na CAT Web, então eu não vejo aqui a CAT algo muito simples de administrar. A minha preocupação mesmo é com o prazo e com a CAT sem afastamento, que eu vejo que aqui as empresas, muitas, assim, não digo todas, mas algumas, não sei se todas informam, por isso que eu quis aqui colocar. E uma pergunta que fizeram aqui é que, com as mudanças do PPRA e do GRO, como ficam as informações que alimentam o PPP? Então, uma pergunta aqui que uma das pessoas que está participando fez. Ório. Ótima pergunta. Sempre há essa dúvida, né? No país a gente vive um problema que é a falta de harmonia entre a legislação previdenciária e trabalhista.
A legislação previdenciária nem sempre utiliza-se dos mesmos documentos ou dos mesmos parâmetros que a legislação trabalhista. Essas mudanças que estão sendo feitas nas normas regulamentadoras, elas em nada impactam aquilo que ficou na versão 1.0 do E-Social. Por que eu digo isso? Porque para a Previdência existe um documento específico que não é o PPRA, que não é o GRO, que não é o PGR. O que a gente tem é o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, o LTCAT. É esse o documento que fundamenta a prestação das informações para a Previdência. A estrutura dele está lá na Instrução Normativa 77 do INSS, e ele basicamente quer saber, quer um relato, né, quer um laudo sobre a exposição aos agentes nocivos que constam no anexo 4 do Decreto 3.048. Então, é um documento diferente do PPRA. Existe a possibilidade, ou existia a possibilidade, de substituir o LTCAT pelo PPRA, mas se o PPRA tivesse todos os elementos constitutivos do LTCAT. Então, o que quer dizer isso? Que o meu PPRA ele tinha que ter o LTCAT lá dentro, é como se eu estivesse fazendo um documento dentro de outro. E, além disso, o meu PPRA, para substituir o LTCAT, ele teria que ser assinado por um médico ou um engenheiro do trabalho. Então, é algo, às vezes, muito mais trabalhoso do que produzir o LTCAT separado para a legislação específica, que é a previdenciária. Então, resumindo a minha resposta, impacta a prestação das informações ao E-Social? Não impacta. Não impacta a prestação de informações ao E-Social. Hoje, os agentes nocivos estão no anexo 4 do Decreto 3.048, não estão nas NRs. As metodologias e procedimentos utilizados são os definidos pela Fundacentro, que não foram alterados nesse momento, né? Então, a gente não está tendo alteração. Lógico que há um anseio, isso já ficou claro no processo de revisão das NRs, que a gente um dia consiga harmonizar a legislação trabalhista e previdenciária. Mas, para isso, a gente precisa primeiro terminar o processo de revisão da legislação trabalhista. Então, um passo de cada vez. O E-Social hoje não vai ser impactado por essas novas regras do GRO e do PPRA. Ório, e as empresas que não têm LTCAT? E as empresas que não têm LTCAT estão Pois é, né? Fiquei aqui com um grande problema. Tem um problema, Elas estão né? com um grande problema. Tem um problema. Por quê que elas têm um problema? Porque se elas não têm um laudo técnico de condições ambientais do trabalho, isso pode ser exigido delas pela Receita, está lá na Instrução Normativa 971. Se você não tiver, você está cometendo uma infração. Para você não ter um LTCAT hoje, você vai ter que comprovar que não existem riscos físicos, químicos e biológicos dentro da sua empresa. Então, se você comprovar, lógico que você não precisa do laudo. E quem diz isso? Qual documento vai dizer isso, né? Então, assinado por um engenheiro ou médico do trabalho, né? Então, é algo que a gente tem que procurar saber. Lógico que a gente pode se utilizar de ferramentas trabalhistas algumas vezes para dizer que não há o risco, mas é algo sempre muito delicado. Então, o LTCAT ele vai ser exigido de você, ele é um documento previdenciário obrigatório, ele não é opcional, e aí você tem que apresentar mesmo para dizer que não há risco dentro da sua empresa, né? Orion, sabe que eu fiquei pensando enquanto você fazia toda a explanação, você ia respondendo. A pergunta que a pessoa me fez, o que a Previdência tinha a ver com o SST, né? Ouvindo tudo, agora eu digo, ela tem tudo, né? Porque tudo está vinculado ao lado previdenciário. E uma das perguntas que a pessoa faz aqui é se ainda se aplica a aplicação ao FAP, né? Na razão de 2, né? Então, que ele vai de 0,5 a 2. Isso está lá na folha de pagamento, né? A gente faz essa informação lá no S-Mini 5. Lá a gente faz essa informação estabelecimento a estabelecimento. Todo ano existe uma revisão em setembro, né? E isso é o que você colocou ali, conforme eu vou informando os meus acidentes, conforme tudo vai acontecendo dentro da empresa, né? Tem tudo a ver, tá tudo ligado. E a gente não se dá conta que, às vezes, o fato toda essa análise que a gente pode fazer dentro da nossa empresa pode levar até uma redução de custos, né? Porque quando a gente para e avalia quais são os agentes físicos, químicos, tudo que eu tenho lá dentro, biológicos, tudo que eu tenho, eu poderia criar planos de ações, eu poderia melhorar, eu poderia trocar produtos, eu poderia olhar com mais carinho para tudo isso, né? E muitas vezes a gente trata, não de forma proativa, a gente é reativo, né? Daí, lá a gente sabe que quando a Receita Federal do Brasil, eu não digo que vai ter multa automática, mas ela avisa. Lá no ECAC vão chegar
informações depois que eu tenho que algo está divergente. Assim acontece com o E-Social. Eu vejo que a Receita ela é muito atuante em tudo que é E-Social e que diz respeito à Previdência, DCTF Web, a informação chega e ela impacta lá no CND. Então, eu vejo que quando é Receita, é sério, a informação vai ser cruzada e vai chegar lá na caixa de mensagens possíveis divergências. Eu estou certa ou estou errada? Você está certíssimo. As pessoas associam muito SST simplesmente ao cumprimento de normas regulamentadoras, né? As normas regulamentadoras têm um papel fundamental no nosso país, que é um papel de prevenção, de evitar o acidente. Agora, não é só isso que é SST. Eu digo que a Previdência ela tem um dos maiores pesos na SST. Por quê? Porque quando um acidente ocorre, ele impacta diretamente a Previdência Social brasileira, que é a gestora do nosso seguro contra acidentes de trabalho. Então, SST na Previdência é altamente relevante. Até alguns colegas que falam, eu faço SST para a Previdência. Por quê? Porque, brinca assim, né? Lógico que o papel prevencionista das normas regulamentadoras é muito relevante, mas SST, a gente tem que pensar também que uma boa gestão, ela faz parte do negócio da minha empresa. Você falou do fator acidentário de prevenção. O fator acidentário de prevenção, ele foi uma das políticas de mais sucesso na redução de acidentes de trabalho no país. Por quê? Porque você bonifica quem tem um bom desempenho e você aplica uma penalidade a quem tem uma alta frequência, gravidade ou custo de acidentes de trabalho. Então, a gente pega os acidentes, os benefícios, na verdade, né? A gente pega os benefícios concedidos em razão de um acidente no período dos 2 anos anteriores ao cálculo. Por exemplo, esse ano eu estou calculando o fator acidentário de prevenção de 2020. Eu pego os anos de 2018 e 2019, vejo como sua empresa ela teve e qual o desempenho dela na frequência, gravidade e custo de acidentes de trabalho, comparo a sua empresa, o seu estabelecimento empresarial, com todos os estabelecimentos que têm a mesma atividade econômica, aí eu olho a subclasse da CNAE, e vejo onde você está na fila. Se você está lá na frente, você vai ser bonificado por isso. Olha que maravilha. Seu investimento valeu a pena. O governo está te dando um desconto no seguro contra acidentes de trabalho que você deve. Agora, se você não fez uma boa gestão, você teve muitos acidentes, você vai estar lá no final da fila. E aí você vai ter uma penalidade, porque você está demandando mais a Previdência Social. Lembrando, todo benefício, todo acidente é conferido, porque há um processo pericial. Então, não basta suprimir a CAT. Eu posso permitir a CAT, mas se o trabalhador for lá para o perito e disser que é um acidente de trabalho e comprovar isso, o benefício vai ser acidentário. Então, não adianta eu tentar esconder. É muito melhor que a informação chegue com qualidade, para que você consiga avaliar. Por exemplo, às vezes você não consegue avaliar, você consegue esconder a frequência, mas aí depois se descobre que é um benefício acidentário e a sua gravidade e custos podem ficar muito mais altos porque você não fez uma boa gestão daquele afastamento. Talvez se você tivesse acompanhado aquele trabalhador, ele retornaria antes, o custo do benefício seria menor, a gravidade dele também seria menor, talvez não caminhasse para uma invalidez, por exemplo, e você não seria tão penalizado no fator acidentário de prevenção. Então, SST, ela tem uma carinha de previdência que vocês não imaginam. Exatamente, por isso ter um sistema, avaliar dados, um sistema inteligente, para a empresa pode gerar até uma economia, porque hoje muitas pessoas buscam uma aposentadoria especial através de ações, né? Como é que você vê isso, ações de regresso? Essa empresa um dia poderá vir a pagar esta conta? Poderá sim, primeiro por uma atuação administrativa da Receita, né, e depois até mesmo por ações de regresso, em caso hoje a Procuradoria Federal Especializada do INSS já ingressa com diversas ações regressivas quando o acidente de trabalho é causado por dolo ou culpa grave, né? Então há uma solicitação de ressarcimento pela empresa do valor que o INSS pagou de benefício. Isso pode gerar cifras elevadas. Vamos pensar numa invalidez, às vezes, de um trabalhador com 25 anos de idade, que vai receber um benefício ao longo de toda a sua vida. Então, isso vai ser pedida a restituição desse valor pela Previdência Social. A empresa vai ter que devolver isso para a Previdência. E não são ações nem sempre individuais, tem ações coletivas também com valores elevadíssimos. Além disso, além dessas ações de regresso, a autuação administrativa da Receita Federal do Brasil, no caso da aposentadoria especial. Quando a Receita cobra, ela não cobra só daqui para frente, ela cobra os últimos 5 anos, né, que ainda não prescreveram.
Então, a gente tem que estar muito atento para que a gente produza informações de qualidade. Ninguém está pedindo nada mais, nada menos do que o adequado cumprimento da lei. E você só vai conseguir cumprir adequadamente a lei se você fizer uma boa gestão. Isso é fundamental para que a gente tenha uma concorrência leal no país, porque quando alguém não cumpre a lei, a gente começa a ter uma concorrência desleal, o produto dessa empresa fica mais barato, porque, logicamente, ela tem menos custos, e a partir daí a gente gera um cenário muito ruim de negócio no país. Então, o que se precisa vamos cumprir a lei. A lei é justa ou injusta é outra discussão. Agora, existindo a lei, a gente precisa cumpri-la adequadamente e buscar fazer uma boa gestão de SST. SST pode gerar muita economia para a sua empresa, se você fizer uma boa gestão. Exatamente. É estar em compliance, né? Eu conheço legislação, norma, regra, sistema, está tudo em sincronia e eu estou tranquila. Quando eu não faço meu dever de casa, eu vou pagar a conta um dia, né? Uma das perguntas aqui é se toda empresa, independente do grau de risco, ela precisa ter LTCAT. Se não há discriminação de elaboração do LTCAT por grau de risco. Não há nenhuma previsão na lei por isso. A lei obriga o laudo técnico de condições ambientais de trabalho para todas as empresas, até para você dizer que não há risco, né? Então, para você dizer que não há risco, você precisa de um laudo técnico de condições ambientais de trabalho. Não importa se seu grau de risco e aí eu falo do grau de risco previdenciário, né? Que é o do RAT, se é leve, moderado ou grave, se é 1, 2 ou 3%. Né? Não é 4. Não é 4, lá no trabalho são 4, né? Então todo mundo fica sempre confundindo. Lá na Previdência são 3 graus de risco, estão no anexo 5. Inclusive, espero que todos estejam atentos, foi publicado o novo anexo 5, no dia 1º de julho, foi publicado o decreto 10.410, atualizando o anexo 5 para a versão 2.3 da CNAE. Então, a gente precisa estar atento, o E-Social já se atualizou, já pode se inserir a versão 2.3 lá, e o FAP já vai ser calculado para o ano que vem na versão 2.3. Então, é muito importante que vocês façam o depar aí, verificam se houve mudança na CNAE de vocês, para fazer o adequado enquadramento no E-Social. Então, quando a empresa tentar transmitir o S1005, né, ele já vai estar em sincronia, e se não estiver de acordo, ele vai dizer que está errado, que não está de acordo com o decreto 3.048 de 99, anexo 5. Existe essa inteligência e ele avisa. Ontem eu vi um feedback de um cliente nosso, com muitos funcionários, ele disse: Marta, eu sou muito mais feliz com o E-Social hoje de quando eu só tinha uma CFIP, que gerava uma GFIP com informações ao Fundo de Garantia e Previdência, porque hoje ela valida todas essas informações. Isso é muito rico. Isso me dá muito mais segurança e eu estou em compliance também. Eu estou de acordo com o que a legislação vem mudando, né? Eu vou fazer mais 2 perguntas, abusando da tua boa vontade. Eu sei que nós já passamos um pouquinho do horário, mas as pessoas estão querendo aproveitar assim, a tua presença, o teu conhecimento, que é muito rico. Acho que isso nos engrandeceu, nos deu mais segurança para saber que nós estamos no caminho certo, né? A pergunta é: se a empresa não tem riscos, precisa ter uma LTCAT? Você já respondeu, mas quem que vai dizer que tem ou não tem risco, né? Eu não sou Marta, nem eu tenho que ter um documento que me diga, ó, não tem nenhum risco. Alguém tem que assinar por isso, né? Perfeito, perfeito. Esse é o papel fundamental, né? O que a gente quer, como eu disse, é harmonizar a legislação trabalhista e previdenciária. Por exemplo, se você, agora a nova NR1 diz que vai haver um procedimento simplificado de reconhecimento de riscos para as microempresas e empresas de pequeno porte. E quando elas não tiverem riscos, elas não vão ficar dispensadas da elaboração de alguns documentos. Lógico que a gente quer se aproveitar dessa inteligência, mas hoje, para a Previdência, para você dizer que não há riscos, você depende de um documento que diga isso. Não posso dizer não tem risco, né? A última pergunta, então, assim, ó, como nós conseguimos comprovar que o FAP gerou resultado na redução? Temos dados da DataPrev nesse sentido? Ou teria ocorrido uma subnotificação de acidente de trabalho? O FAP ele é um elemento bastante transparente hoje. Quando você vê o resultado da sua empresa, você acessa lá, né, na página da Previdência, você acessa o seu FAP, aí você vai ver em que posição você ficou e você vai ver todos os FAPs acima do seu e abaixo do seu. Logicamente, a gente não pode identificar as empresas por uma questão de sigilo fiscal,
a dados sigilosos ali de massa salarial, de vínculos, que são segredos importantes das empresas, né? Mas você vai conseguir ver todo mundo que está acima de você e abaixo, em que posição você ficou na régua. Você vai conseguir ver todos os benefícios que ingressaram para o cálculo do seu FAP, o valor projetado, quando são benefícios projetados, todas as informações relativas ao seu fator acidentário de prevenção e a sua posição na régua, para você saber onde você está em relação aos demais estabelecimentos empresariais na mesma atividade, está disponível quando você acessa a página do FAP. Lembrando que para acessar você precisa do CNPJ da empresa e da senha cadastrada junto à Receita Federal do Brasil. Ok, pessoal, eu reforço novamente, não percam a oportunidade de responder ali, eu quero um diagnóstico gratuito. É muito importante a gente fazer uma análise, um diagnóstico da nossa realidade para que nós possamos tomar ações. Acho que essa tarde foi riquíssima em compartilhamento de conhecimento, isso é fantástico. Eu acho que quando as pessoas como o Orion se colocam à disposição para compartilhar conosco este conhecimento, acho que nos torna assim muito, assim, hoje nós somos presenteados com a sua presença, com o seu conhecimento. Isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. Quando você estiver aqui por Caxias do Sul, visite a nossa sede Metadados com seu filho mais querido e jovem, que é a Madu, pelo qual nós temos um carinho enorme. Nós estamos construindo ali um produto, pensando nas clínicas, pensando na integração com o sistema da Folha, e ele funciona para qualquer sistema. Ele não integra só com metadados, porque ele está dentro do padrão layout e-social, ou com um novo nome que vem pela frente, né? Integrando com qualquer sistema, porque o layout é único, né, Orion? Por isso que é legal o e-social, tudo isso, porque hoje nós conseguimos conversar um layout único, falando uma única linguagem. E eu acho que o grande segredo de tudo isso é estudar, conhecer legislação, saber do impacto, envolver toda a equipe. Eu falo novamente, clínica, escritório, sistema. Quem é o dono do processo? Quem vai fazer o que e o que falta? E se eu não tenho Eletrocat, quais serão os impactos e como eu vou fazer essa informação? Acho que já isso deu um norte assim de um trabalho que nós podemos desenhar pela frente, que nós podemos aqui pensar, bom, qual é a dor que eu tenho dentro da minha empresa, né, Orion? Então, assim, novamente, eu deixo aqui o meu muito obrigada, eu me senti presenteada aqui hoje de tarde, estando aqui do teu lado. Confesso que eu aprendi mais, me deu mais segurança, isso me coloca, assim, estou no caminho certo. Em nome do Madu e da Metadados, então é uma grande honra tê-lo aqui conosco. Eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem final para este público, que não é só o público que está nos assistindo ao vivo, porque este vídeo será replicado para muitas pessoas que terão acesso a esta informação preciosa que eu garanto que vai fazer a diferença na implementação do projeto. E, novamente, não esperem transmitir dados. Estudem, planejem e depois transmitam os dados com segurança. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é um grande prazer estar aqui compartilhando, aprendendo com vocês, discutindo ideias. Eu acho esses momentos riquíssimos. É daqui que o e-social ele se engrandece, ele se estrutura de uma forma mais adequada. São esses espaços que permitem que a gente construa uma ferramenta realmente adequada à realidade de todos e atendendo aos anseios de todos que fazem parte desse projeto. Então, agradeço a você, Marta, agradeço a Metadados pelo convite e estou sempre à disposição, sempre que precisarem, estou aqui acessível para que a gente possa conversar, trocar ideias. Esses espaços são riquíssimos para todos nós. Podem ter certeza que me ajudam muito na hora que a gente está lá construindo o projeto, para que a gente consiga melhorá-lo e resolver os problemas que ainda existem, né? A gente não consegue ser o dono da razão, então a gente tenta aprender toda vez que a gente identifica um erro e melhorar o projeto para que ele, de fato, reflita a realidade de todas as empresas do país. E o meu recado final é: entendam que o e-social ele vem para ajudar, ele vem para ser uma ferramenta mais amigável, para evitar que você erre na hora do preenchimento, ele vem para tornar o seu dia a dia mais simples. Você vai trabalhar no seu sistema. O seu sistema ele vai ser amigável para você, você já conhece ele. Então vai facilitar muito, você não vai precisar entrar num formulário, numa declaração específica. Estando as informações dentro do seu sistema de gerenciamento, você vai conseguir de forma simples, fácil, tranquila, enviar essas informações para o e-social.
Agora, façam uma boa gestão das informações, integrem os processos nas empresas de vocês. Todas as áreas de uma empresa são importantes e o e-social mostra isso. Não há como a gente negligenciar nenhuma das áreas, todas produzem informações relevantes. Então, não deixem de fazer essa integração, de conversar com todos os setores, de ter um plano integrado de implantação do e-social. Verifique se, de fato, aquilo que sua folha de pagamento está dizendo corresponde ao que a área de SST está produzindo de documentação. Muitas vezes esse compliance não é feito tão adequadamente ali, a gente precisa estar atento a isso. Então, não deixem de acreditar no projeto. É um projeto, eu fico muito feliz quando eu converso com pessoas como a Marta, que são entusiastas do projeto e que entendem o quanto ele vai facilitar a nossa vida. Eu falo que tudo que é novo assusta, né? A gente assusta, é difícil de implantar. Agora, depois que a gente implanta, a gente pensa, por que não fizeram isso antes? Por que a gente ficou tanto tempo naquele sistema arcaico que a gente tinha? E é isso que a gente vai sentir daqui a pouquinho com o e-social. A gente paga um custo por estar vivendo o momento de implantação, mas daqui a pouquinho a gente vai ver o quanto é mais fácil, o quanto é mais simples para todos nós utilizar essa nova ferramenta que está chegando para a gente. Então, muito obrigado pela tarde, foi muito enriquecedora para mim. Espero que a gente possa estar juntos em outros momentos. Então, sabe que eu passei o link da apresentação para o José Alberto Maia, né? E ele disse, olha, eu estarei assistindo. Então, veja que é importante, né? Todo esse contato, a disponibilidade que você, que Maia tem conosco, e não só conosco, que vocês têm, na verdade, é com o público em geral que precisa dessa informação, sabe? Vou deixar aqui no final os nossos contatos, que eu esqueci de colocar aqui a apresentação, devolvê-la, né? Vou só compartilhar a minha tela aqui novamente. Só para que fique. Então, esses são os nossos contatos. Metadados Caxias do Sul, Porto Alegre, São Paulo. Aqui tem o e-mail, né, da Metadados e do Madu. Então, aproveitem. Novamente, não esqueçam de colocar eu quero um diagnóstico gratuito, porque é uma grande oportunidade, né, Ório? E eu acho que é exatamente isso. É aproveitar este momento. Então, muito obrigada e espero ter outras oportunidades, Ório. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.